Tudo bem? Meu nome é Jonatas e eu quero continuar a compartilhar a série de mensagens que mostram a história do povo de Israel em um dos períodos mais traumáticos que eles viveram. E aí é interessante a gente pensar no seguinte, que o povo de Israel sofreu a invasão dos babilônios e isso foi extremamente traumático para eles, mas 900 anos antes, quando eles estavam lá no Egito, e eram escravos, a gente pensa assim, esse período que eles viveram foi terrível. Mas eles cresceram ali, os descendentes de Jacó, cresceram como escravos. E depois foram libertos por Moisés, levados então à terra prometida, e aí eles se tornam uma nação, constroem cidades, edificam os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, tem ali a sua religião, tem a sua fé, tem a sua liberdade, constrói uma nação toda estruturada e de repente, de modo terrível e assim surpreendente, os babilônios invadem, destroem tudo, deixam a terra desolada, as cidades vazias, arrasadas, foram humilhados e vários deles foram levados para o cativeiro. E aí quando olhamos essa situação, vemos como foi tão terrível para o povo de Israel e o povo olha para Deus e pensa, Deus, e agora? Isso vai ter uma solução, esse sofrimento vai ter um fim. E aí é interessante porque Deus faz uma promessa através aí do seu servo, o profeta Jeremias. E o cumprimento dessa promessa nós veremos aqui no texto. Antes, deixa eu fazer só uma pergunta. Deus sempre cumpre as suas promessas? Bom, a resposta é sim. Vamos ver aqui agora no livro de Esdras, no capítulo 1. Veja o decreto de Ciro, uma ordem dada por Deus para um rei que não era do povo de Deus e para realizar algo que era a vontade do Senhor. Veja, primeiro verso do capítulo 1 do livro de Esdras. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E assim, uma ordem dada por Deus a um rei que não era do povo de Deus, que não era temente a Deus, mas como Deus está no controle de todas as coisas e de todos os reinos, assim Ciro obedeceu a ordem de Deus e deu ordem para que Esdras, junto com os cabeças ali das famílias de Judá e Benjamim, reconstruíssem ali o templo de Deus, a casa de Deus, no entendimento aí do Antigo Testamento, do povo de Israel. E aí nós vemos o seguinte, no verso 5, apenas para complementar: então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para que subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Deus despertou o espírito deles, ou seja, despertou a consciência deles. Deus os levou a agir e a cumprir a ordem de Deus. Ou seja, Deus é quem nos move, Deus é quem nos dá a orientação e a sabedoria para agirmos. Porque Deus, Ele cuida de nós e está no controle de tudo. E o que essa mensagem nos deixa bem claro, já encerrando, é que Deus cumpre suas promessas. Mas para ficar ainda mais nítido na nossa mente e a gente entender como Deus age, Deus, Ele é mais do que um Deus de promessas. Ele é um Deus que cumpre promessas. E Deus é um Deus de fidelidade. Que o Senhor continue te abençoando, continue nos abençoando. Que essa mensagem possa fazer morada no seu coração. E que possamos entender o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Até a próxima.